Bom dia a todos, ao vivo em mais uma transmissão da sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Com os cumprimentos aos senhores membros, integrantes dessa corte, ao senhor procurador eleitoral, aos senhores servidores, aos senhores advogados, advogadas que nos acompanham mais essa transmissão e ao público em geral que também nos assiste. Adiado o julgamento do número 3 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600753. É um recurso eleitoral na AIGE, no cargo do prefeito, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio de eleições de 2020, tendo como recorrente Podemos de Sinop e recorridos Roberto Dorner, também recorrido Dalton Benoni Martim. Adiado em razão da ausência justificada do Dr. Jackson Coutinho, que é o relator desses autos. E um que vai ser retirado de pauta, portanto, haverá nova intimação, é o 2, o recurso eleitoral 0600876. É um recurso eleitoral na representação, eleições de primeiro turno, propaganda política, eleições 2020, recorrente Fábio Machado de Souza, recorrido Ministério Público Eleitoral, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, fica então retirado de pauta em razão de problemas técnicos. Antes de iniciar propriamente o julgamento, faço só consignação de que fica aprovada a ata da sessão anterior. Número 1 da pauta, o recurso eleitoral 0600258. Trata-se de um agravo interno no recurso eleitoral no registro de candidatura ao cargo de vereador em eleições municipais 2020. Agravante, coligação Barão Cada Vez Melhor. Agravado, Francisco Odenilson da Silva. Relatoria desses autos é do desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem passo a palavra. Trata-se de agravo interno interposto pela coligação Barão Cada Vez Melhor, em face da decisão monocrática desse relator, que negou o provimento ao recurso eleitoral aviado pela agravante e manteve a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura do agravado Francisco Odenilson da Silva. Em suas razões recursais, a agravante alega que o agravado ocupa o cargo de membro do Conselho Previdenciário Municipal em razão do cargo de vereador, até então ocupado, e que, ao contrário do reconhecido no deciso ou do julgado, tal fato não retira a necessidade da desincompatibilização prevista no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, já que a previsão da estrutura do referido Conselho foi, deixa eu ver aqui, dada por lei municipal. Aduz ainda que a previsão legal de participação de integrante do Poder Legislativo no referido Conselho é indevida, uma vez que o órgão previdenciário Barão Prev integra o Poder Executivo e, com isso, haveria afetação na independência entre os poderes, além de tal situação não guardar relação com as funções inerentes ao mandato parlamentar. Assevera ainda que os membros do Conselho da Barão Prev possuem função de direção ou administração prevista na legislação municipal de regência. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e, por consequência, julgar procedente a impugnação para indeferir o registro de candidatura do agravado. Contra razões pelo desprovimento, a luta Procuradoria Regional manifestou-se pelo desprovimento também, é o brevíssimo relatório. O senhor procurador eleitoral? Bom dia, senhor presidente, bom dia demais membros do tribunal. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, pois, no caso, ele é um membro de conselho e entendimento jurisprudencial de que ele não precisaria se descompatibilizar. Seria diferente se ele fosse o presidente desse conselho, mas como é membro, a jurisprudência entende que não há necessidade de desincompatibilização. É verdade, ele não tem o poder de sozinho resolver o problema e que com isso desequilibraria a eleição, quer dizer, isso não ocorreu. Eu vou pela emenda, se me permitirem,
Eleições 2020, agravo interno, recurso eleitoral, registro de candidatura, membro de Conselho Municipal de Previdência, ausência de funções de gestão ou direção, desincompatibilização, desnecessidade, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, impugnação improcedente, registro deferido, quer dizer, aí já é uma ratificação do deferimento do registro. É como voto. Negando provimento ao agravo interno. Como vota doutor Sebastião Monteiro? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Doutor Fábio, eu não ouvi direito, acho que a excelência está acompanhando. Está sem o som, viu? E a imagem que eu não estou vendo também aqui. A imagem eu estou vendo, sim. Se o presidente vê, para nós está tudo resolvido o problema. Meu som tá bom agora ou não? Sim, voltou, agora. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Ok, doutor Bruno de Oliveira. Também estou em consonância com sua excelência, o doutor relator, senhor presidente. Doutor Armando Biancardini. Com o relator, senhor presidente. Gilberto Bussic. Também com o relator, senhor presidente. Bem, acompanho, então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência, relator do número 4, me parece que há possibilidade de julgamento conjunto com os demais, seria o 5, o 6 e o 7 da pauta. Vossa Excelência confirma essa possibilidade? Sim, senhor presidente, eu gostaria que fossem apregoados para julgamento conjunto, que as matérias são similares. Então, vai ser colocado em pauta para julgamento simultâneo, ambos, aliás, todos, da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques, o recurso eleitoral número 0600862. Esse é o 4 da pauta. É um recurso na representação propaganda política eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, eleições 2020. Aqui quem é recorrente é Ambrósio Pereira Carvalho, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Sob o mesmo tema, ou seja, a representação propaganda política eleitoral, o número 5, que é o recurso eleitoral 0600864. Aqui só modifica o recorrente, que é o Cleide César Lopes de Oliveira, também recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O número do 6 da pauta é o recurso eleitoral 0600869. Mesma temática, só muda o recorrente, que é Deusimar da Silva Souza, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. E, finalmente, o 7 da pauta, recurso eleitoral, também mesmo tema, 0600873, tendo aqui como recorrente Evandro Commerce e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Todos da relatoria do Dr. Bruno, que está com a palavra. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Pensado como que se manifesta a douta Procuradoria? Se manifesta pelo desprovimento dos recursos, é o caso de derramamento de santinho no dia das eleições, ficou comprovado que o fato for atribuído aos candidatos recorrentes, então o juízo aplicou a multa de R$2.000, que o Ministério Público também entende ser proporcional ao caso, e mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Ok. Com a palavra, então, senhor relator. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador regional, eminentes pares. Todos os recursos têm origem tem origem no município de Peixoto de Azevedo. São 4 candidatos diferentes ao cargo de vereador. O Ministério Público, os agentes ministeriais lá, não os promotores, aqueles que trabalham na promotoria, auxiliares ministeriais, assistentes ministeriais, na verdade, é o nome da função. Os assistentes ministeriais foram aos locais de votação no dia do pleito e lavraram termos demonstrando o derramamento de santinho por parte desses 4 candidatos, o primeiro deles em 4 escolas, que é o Ambrósio, o segundo, que é
Clay B. César em 2 escolas, o terceiro, que é o Deusimar, em 1 escola, e o último, que é o Evandro, em 1 escola. Todos registros candidatos a vereador do município de Peixoto de Azevedo. A lavratura do Alto, quantidade razoável de santinhos, de modo que restou configurado o derramamento, não que um eleitor ou outro acabou deixando a sua colinha cair no chão. Eles sustentam em substância que eles não podem ser responsabilizados porque eles não derramaram e também não anuíram com o derramamento desses santinhos. Eu me valho aqui, nós já temos diversos precedentes nesse sentido desta corte, mas eu me valho aqui do excerto do voto do ministro Gilmar Mendes em casos tais, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: observa-se que o material foi distribuído em locais privilegiados, próximos às sessões de votação, o que evidencia ser estratégia de promoção de candidatura dos representados, visto que os beneficiaria diretamente. No caso, não seria crível que um concorrente ao pleito, durante a madrugada que antecede a eleição, espalhe propaganda eleitoral de candidato adversário nas vias públicas, próximas aos locais de votação, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade do representado. Deve-se atentar ao princípio ontológico em matéria de prova, nos termos da clássica lição de Nicola Framarino de Malatesta, que é o óbvio, né? No sentido de que o ordinário se presume, que é isso que ele assentou, o ordinário se presume e o extraordinário se prova. Ademais, é público e notório que os fiscais de cada partido político, vinculados aos candidatos beneficiados, ao chegarem aos locais de votação, tomam conhecimento da propaganda realizada de forma irregular, podendo acionar os respectivos candidatos quanto à ilegalidade. Não é crível que o próprio candidato, ao comparecer aos locais de votação, não tenha visto os santinhos jogados pelas ruas. Aqui não dá para a gente saber, porque não se sabe se eles foram recolhidos logo após a lavratura do Alto. De qualquer forma, não é crível que os fiscais ali chegando, tomando conhecimento, não tenham dado notícia aos fiscais. Ademais disso, não é crível, evidentemente, que um terceiro tenha deixado os santinhos lá próximo aos locais de votação, um adversário do candidato, para prejudicá-lo, quando na verdade não irá prejudicá-lo, irá beneficiá-lo. Então, em casos tais, há presunção, sim, há uma presunção de que o candidato tinha o domínio do fato, ele tem, pela lei, a responsabilidade de guarda do material de propaganda, como bem pontuou a douta Procuradoria. Então, a partir de então, ele sendo beneficiado pelo ato, pelo ato de derramamento e tendo a responsabilidade de guarda, existe a presunção de que ele, e dadas as circunstâncias ordinárias de que ele é beneficiado pela conduta, há a presunção de que ele tem conhecimento do fato. Essa presunção se afasta quando ele traz aos autos algum elemento que possa corroborar a sua alegação. Algum elemento que possa corroborar a sua alegação, afastando aquela presunção. O que não ocorreu em nenhum caso desse descrito nos autos, razão pela qual, eminentes pares, eu estou em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, negando provimento aos 4 recursos que foram apregoados por Sua Excelência, o senhor presidente. É como voto. Armando Biancardini. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o doutor Bruno, e eu também dei por bem acompanhá-lo nesse entendimento, assim como a douta Procuradoria. Realmente eu entendo que não tem nada que possa prejudicar nesse sentido. Então, acompanho o relator, senhor presidente, todos os votos. Doutor Gilberto Bussic. Senhor presidente, assim como o desembargador Cândido, eu também atentei para o brilhante voto do doutor Bruno e acompanho. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo com o relator, senhor presidente. Senhor Sebastião Monteiro. O relator. Fábio Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. O resultado do tribunal.
à unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial, resultado que se proclama em relação aos números 4, 5, 6 e 7 da pauta. O número 8 da pauta é da relatoria do doutor Gilberto do Cico, no recurso eleitoral 0600394. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, internet, eleições municipais 2020. Recorrente, Sidnei Batista Ojeda. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. A Procuradoria opina pelo não provimento do recurso. Senhor procurador? Eu mantenho o parecer pelo não provimento do recurso, pois é um caso de postagem de propaganda eleitoral na internet, no Facebook, no dia da eleição, prática que é vedada, e a multa aplicada também foi dentro dos parâmetros da proporcionalidade. Então, o procurador mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Ok. Com a palavra, o senhor relator. Obrigado, senhor presidente. O recorrente insurge contra a sentença, aduzindo em síntese que o fato de ter compartilhado em sua página pessoal na rede social Facebook não foi de cunho explícito para pedir voto. Foi apenas e tão somente no sentido de declarar apoio ao candidato de maneira totalmente individual e silenciosa, tal como o uso de adesivos fixados e camisetas, por exemplo. O caso aqui ocorreu o seguinte: ele, no dia da eleição, na página pessoal do Facebook, postou uma propaganda eleitoral do candidato a prefeito e vice-prefeito. Na verdade, o que ocorre aqui é o seguinte: no dia da eleição é vedado. No entanto, o artigo 57b da Lei 3.488 de 2017 preceitua que a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: qualquer pessoa natural, qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Bom, até aí o artigo 57b permite a inserção de postagem em Facebook. Agora, no entanto, o artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, estabelece que constitui crime no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alteração de prestação, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIRs. Portanto, o que está ocorrendo é o seguinte: é vedada a propaganda, a postagem de propaganda no dia das eleições. No entanto, a lei que proíbe isso institui crime com aplicação de multa. Mas a multa foi aplicada em representação eleitoral e não em decorrência do crime eleitoral. Portanto, eu estou dando provimento ao recurso para excluir a multa e que seja apurado o crime eleitoral pela prática da postagem. É como eu estou votando, senhor presidente. Eu trago aqui a colação alguns julgados que eu gostaria de ler. Alegação de prática de crime eleitoral, impossibilidade de apuração de infração penal nos presentes autos. Mérito, crime eleitoral, aplicação de multa, inviabilidade, rito processual diverso. Os crimes eleitorais possuem rito processual distinto dos demais representações, não sendo lícito aplicar multa ou qualquer outra sanção de natureza criminal, sem que ao suposto réu tenha sido concedido todos os meios e recursos que o ordenamento jurídico lhe defere. Portanto, senhor presidente, a conduta praticada pelo recorrente incide em crime eleitoral. Portanto, tem que ser apurado em autos diversos da representação eleitoral. É como eu estou votando, senhor presidente. Vota desembargador Sebastião Barbosa. Em princípio, eu estava tendente a acompanhar o parecer ministerial pelo desprovimento. Mas o senhor relator trouxe
uma explicação que me convenceu. Eu o acompanho. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Presidente, eu acompanho o relator e penso que, inclusive, o próximo processo que será julgado trata da mesma matéria e nós estamos diante aqui de da via eleita inadequada, né? Isso aí, então, penso eu que seria o caso de cassação, realmente, cassar a decisão de primeiro grau que fixou a condenação do recorrente, no caso aqui, é como voto. Acompanhando, né? Exatamente. Fábio Henrique. Também acompanho o relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu faço apenas uma ressalva. O fato também não constitui crime, porque não é propaganda eleitoral. Isso é uma postagem em apoio a um candidato. O eleitor pode, a qualquer tempo, aí nós estamos diante de uma liberdade de expressão, ele pode, a qualquer tempo, inclusive no dia da eleição, desde que seja silenciosa, etc., o que ele não pode fazer é boca de urna, né? Mas aí esse fato não constitui propaganda eleitoral. Quem não pode fazer essas postagens é o candidato, mas aqui nós estamos tratando de eleitor. Então, sabiamente, a lei não considera propaganda em relação ao eleitor e muito menos é crime, assim, com a devida vênia, né? No meu sentir, em relação ao eleitor, não constitui crime, porque para mim isso daí não há, para ele, ali não houve propaganda eleitoral, ali houve uma expressão da sua convicção pessoal em relação ao apoio. Então, a gente dizer que o eleitor não pode no dia da eleição fazer uma postagem, nós estamos diante desses meios sociais hoje em dia, né? Então, é uma postagem que ele vai fazer no recinto do celular, em qualquer lugar que ele estiver. Então, a gente não pode cercear, de maneira nenhuma, o eleitor de externar as suas opiniões, seja lá onde for, né? O que ele não pode fazer, eu insisto, no dia da eleição, que constitui crime, é fazer boca de urna. Isso, se a lei dizer que isso constitui boca de urna, tudo bem. Mas a lei não faz e a lei também não imputa isso não veda isso como sendo propaganda irregular, porque o eleitor pode, a qualquer tempo, fazer essas postagens, desde que não pague impulsionamento. A lei diz que não pode no dia da eleição? Não pode. Então, a lei veda que se faça no dia da eleição? Não veda. Então, não cabe ao intérprete cercear a liberdade de expressão do cidadão, né? Então, não cabe a justiça fazer esse cerceamento, né? Com essas considerações, senhor presidente, e eu vi que o relator ele fez essas ressalvas, fez essa distinção da questão do crime, que eu concordo, e ele não determinou a instauração de procedimento criminal, razão pela qual eu o acompanho na íntegra. E nós estamos tratando no âmbito de um processo de representação de propaganda eleitoral. E aí o senhor está entendendo, assim como o relator, que não se caracteriza propaganda essa manifestação livre do eleitor, que é a mesma situação dele sair de camiseta andando pela rua com a bandeira, que ele pode livremente manifestar. É nesse sentido, né? Doutor Armando, senhor presidente. Não, posso, no caso, seria hipótese de boca de urna se houvesse mesmo em veículos de internet o pedido de voto expresso. Aí seria boca de urna, né, doutor? Essa é a distinção que você está fazendo, né? Mas o relator, ele está determinando que seja instaurado o procedimento para apurar a conduta do recorrente que supostamente seria um ilícito penal. Então o senhor estaria divergindo nessa parte só. Seria isso? Pelo que eu vi do voto aqui, excelência, do voto do relator, ele não. Não, foi o que eu estou falando que foi o que eu entendi aqui. Então me corrija, doutor Gilberto. Talvez eu tenha entendido errado. Não. Senhores, o que eu estou dizendo aqui é que não há aplicação de multa nesse caso, porque pode constituir crime. Agora, vai depender do Ministério Público Eleitoral. Eu não estou determinando a instauração de ação penal nem de inquérito. Isso quem vai analisar é o titular da ação penal, que é o Ministério Público. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não há previsão de aplicação de multa nesse caso, porque fala que só aplicação de multa no caso de contratação para divulgação
Isso, e ele postou unicamente na página dele, embora eu entenda que tenha sido propaganda, porque ele disse, ele posta o santinho e coloca lá, vote em tal coisa, mas isso aí nós vamos apreciar se houve crime ou não, se o titular da ação penal interpor a presente ação. No mais, eu estou aqui caçando a multa aplicada por entender que se infração houve, é criminal, e não através de representação. Está no condicional, né? Se houve, né? Isso. Fica bem claro, senhor. Doutor Armando Biancardini. Então, senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui as questões, estava dando uma olhada já anteriormente nesse caso específico, também no próximo, e eu confesso que eu também fico com essa mesma questão levantada sobre essa dúvida de aplicação ou não, até porque, quando estava durante a propaganda eleitoral, houveram casos no dia da eleição que nós tratamos como esse jeito mesmo, determinando, inclusive, instalação de procedimento criminal. Claro que eu entendo como o desembargador Gilberto Bussic, quando ele diz que não tem como nós avaliarmos isso agora, porque tem que ter o detentor da ação penal do Ministério Público Federal, eleitoral, né, para poder abrir. Eu fico realmente ainda em dúvida se essa multa seria válida ou não, senhor presidente. Eu quero poder dar uma avaliada melhor nesse processo, se puder, até já me antecipando, que eu queria ver também no próximo processo, por essas duas matérias. Porque eu tive decisões durante a época da propaganda eleitoral que eu realmente apliquei essas multas, inclusive no dia da eleição suplementar. Entendeu, senhor presidente? Então eu vou pedir vênia para aguardar um pouco sobre a conclusão do meu voto nesse caso. Aguardar um pouco, o senhor está falando, é pedido de vista, não, é isso? Vou pedir vistas disso, senhor presidente. Desculpa. Vamos ter que adiar a conclusão em razão do pedido de vista do 5º vogal do Armando Biancardini. Último da pauta judicial, doutor Sebastião Monteiro. 9 da pauta, recurso eleitoral 0600-390. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, internet, eleições 2020. Recorrente, Rogério Nogueira. Recorrido, Ministério Público Eleitoral, com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dispensar a leitura do relatório. Dispensado, como é que se manifesta a do outra procuradoria? A procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido, com a palavra o relator. Senhor presidente, eminentes pares, esse caso, ele se assemelha ao julgamento anterior. O que distingue aqui e aqui eu faço a leitura das contrarrazões recursais aqui do Ministério Público Eleitoral, que pontuou que o recorrente explicitamente pediu voto ao publicar em sua rede social, vote, abre aspas, vote, esse é o fato ilícito, vote 25, vote quick, fora Leandro, Leandro não é Adriano, assim como Haddad não é Lula, quem conversa com o poste é bêbado, frase do presidente. E pela mudança e renovação, 25, quick prefeito. Essa aqui é uma ação também proposta perante o primeiro grau, é uma representação eleitoral por propaganda irregular. O Rogério Nogueira, aqui recorrente, foi condenado à pena mínima, o valor de R$ 5.320,50. A diferença que eu vejo desse caso para o caso anterior é que, nesse caso, e após uma checagem minha no processo, houve realmente o pedido explícito de voto via internet. E, como é sabido, já foi destacado, inclusive, pelo doutor Gilberto Bussic, esse fato ilícito, ele se amolda tanto ao artigo 87, caput, da resolução 23.610, como do artigo 39, parágrafo 5º, inciso 4º, da lei das eleições, que trata esse ilícito como ilícito penal. Constitui crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelos mesmos períodos.
e fixa aqui a reprimenda criminal. O fato é que o recorrente, ele foi processado no âmbito civil, e a condenação também civil, ilícito eleitoral civil. E eu estou aqui, assim como no julgamento anterior, trouxe, inclusive, um julgamento aqui do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no dia 19/12/2013, que na época fazia parte desse egresso tribunal como juiz eleitoral, que trata, ele fala, tipo criminal eleitoral, impossibilidade de apuração em sede de processo civil eleitoral, penalidade de detenção e multa que devem ser aplicadas cumulativamente em processo crime. Crime eleitoral, falta de condições da ação, inadequação da via eleita, não conhecimento do recurso, acatamento da preliminar suscitada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral. Inclusive, isso aqui esse posicionamento foi, inclusive, do Ministério Público Eleitoral. Extinção do processo sem julgamento do mérito, confuso com o artigo 267, na época ainda do Código de Processo Civil, impossibilidade jurídica do pedido. E é o caso. O que percebo aqui é que, diferente do caso anterior, é que houve pedido explícito de voto e, no meu entender, isso se configura, assim, ilícito penal. Então, estou em dissonância do parecer do Ministério Público, haja vista que o ilícito aqui realmente não é um ilícito civil, e sim criminal. Eu estou de ofício aqui, conhecendo o recurso e cassando a decisão de primeiro grau que aplicou a sanção de multa por violação do artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, repisado no artigo 87, inciso 4º, e julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. É como estou votando, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. O relator é o mesmo Quick do outro, né? Estão pedindo voto para o Quick. Eu quero até saber fiquei na dúvida se o Quick ganhou ou não a eleição, que é o outro pedindo voto para o Quick. Vote em Quick foi esse doutor Sebastião pediu o voto e fez mais comentário. O outro primeiro colocou só voto em Quick e eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se eu vou me aprofundar mais no tema, se boca de urna virtual constitui crime. Vou me aprofundar mais no tema. É uma boca de urna virtual, né? Novos tempos. De qualquer forma, eu acompanho suas excelências relator no sentido de que não se trata de propaganda irregular. Não há previsão legal para aplicação de multa. Por isso que surge minha dúvida, se não há nem multa, que aí nós vamos falar, né? Mas não é a hipótese aqui, não estamos jogando num crime eleitoral. Eu faço só essa reflexão apenas, assim, uma análise superficial, ressaltando que respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, porque não estudei a matéria, né? Humildemente, faço apenas uma reflexão aqui. Acompanho Vossa Excelência na íntegra, doutor Sebastião. Armando Biancardini. Senhor presidente, da mesma forma, no processo anterior, eu vou pedir vênia ao relator nesse momento, os demais partes, para pedir vista desses autos também, para me aprofundar na matéria. Aproveitando. Roberto Bussic e desembargador Sebastião Barbosa. Primeiro, o Gilberto vai aguardar? Como o doutor Armando, eu me sinto até honrado dele pedir vista do meu processo, por ser um estudioso do direito eleitoral, do desembargador Armando, que vai ficar até nos anais aí da Justiça Eleitoral pela participação dele na propaganda eleitoral. Eu vou aguardar em sua homenagem o judicioso estudo que ele fará sobre o assunto. Eu aguardo para votar, senhor presidente. Sebastião Barbosa. Eu desde já acompanho o relator, reservando o meu direito, é claro, de retificar meu voto se Sua Excelência, o doutor Armando Biancardini. Então, fica adiada a conclusão em razão do pedido de vista do terceiro vogal, doutor Armando Biancardini Cândia. Matéria jurisdicional são essas. Eu tenho apenas uma questão aqui de natureza administrativa, que é da minha relatoria.
é o 10, é um processo administrativo, minuta de resolução, alteração parcial daquela minuta que nós já fizemos, daquela resolução que nós já votamos e aprovamos aqui com relação à eleição suplementar lá de Torixoréu. Nós votamos agora, no dia 26 de janeiro, a resolução TRE 2574, disciplinando essas eleições. E um detalhe que foi colocado naquela oportunidade, naquela resolução, cuida-se do período, a partir do dia 2 de março, que é terça-feira que vem, que é o período onde já vai ter o último dia para o registro, né, das chapas, né, que forem escolhidas em convenções, que deve estar, se não me engano, o último dia hoje, para se realizar as convenções. E aí a questão do horário de funcionamento dos cartórios, como foi extraído de uma resolução do TSE e também das resoluções anteriores do Tribunal Regional Eleitoral com relação a todas as demais eleições que se deram no estado todo, nós colocamos naquela oportunidade que o horário iria até às 19 horas em todo, a partir do dia, funcionamento iria até às 19 horas. Porém, o que nós estamos estabelecendo aqui é o seguinte: não há especificamente necessidade, porque essa eleição vai ser diminuída, né, em termos de quantidade de fluxo de processo, apenas para um registro de candidatura de prefeitos, não teremos vereadores, então certamente vai ser mais simplificada. Por isso que nós estamos estabelecendo que os horários do plantão, somente nos sábados, domingos e feriados, se dê a partir do dia 2 de março, né, que é quando já inicia, né, propriamente a caminhada, né, das eleições, que se funcione, então, os cartórios das 15 às 19 horas, mas não de forma ininterrupta, ou seja, não para os dias de expediente normal, mas apenas para esses dias de plantão, que é para atender, eventualmente, alguma situação de propaganda, alguma urgência só. Caso contrário, permanece o horário normal de funcionamento. Podemos considerar aprovada essa alteração na resolução? Então, o tribunal, à unanimidade, alterou em parte a resolução TRE Mato Grosso, número 2574/2001, que cuida do calendário eleitoral das eleições suplementares do município de Torixoréu, nos termos do voto deste relator. Colegas, é o que tínhamos para essa oportunidade. Agradeço aqui a participação de todos. Dou por encerrada a sessão, fazendo aqui a observação de que nós teremos sessão amanhã também, às 9 horas. Então, são todos convidados, convocados para novo horário, nova data, né? Amanhã, às 9 horas. Muito obrigado a todos, tenhamos em todo um bom dia e se cuidem todos.